Abram a Bíblia de vocês na Epístola de Tiago, no capítulo 3. Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 13. Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo o tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para o Senhor trazer para cada um de nós essa sabedoria que vem do alto, para que possamos aplicar na nossa vida a todos os instantes, e não apenas em um ou outro, mas sim vivermos diante dessa sabedoria que vem do alto, para poder agradar a Ti, Senhor, como também a nossos irmãos, tanto os de caminhada, como também os que estão ainda por vir, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. O tema: a verdadeira sabedoria. Repetindo: a verdadeira sabedoria. Conforme eu sempre falo para vocês, e uma vez que nós estamos contemplando as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver duas situações que são tratadas nas Sagradas Escrituras: a obediência e a desobediência, o pecado e a salvação. Aonde que eu sempre falo para vocês, a parte da teologia que estuda o pecado, que é a martiologia, e a parte da teologia que estuda a salvação é soteriologia. Então esses dois assuntos são constantes dentro das Sagradas Escrituras, onde que a gente tem exemplos, tem testemunhos de pessoas que agradaram a Deus, como também pessoas que desagradaram a Deus. Veja a abertura. Se observarmos exatamente o que Jeremias está falando ali em lamentação, esse próprio livro já traz exatamente o sentimento de Jeremias, porque ele estava lamentando essa situação com relação a Jerusalém, que era um povo rebelde. Um povo que a todo momento não ouvia a voz
de Deus, a voz dos céus, a voz do reino inabalável, conforme nós vimos no culto passado. Nós vivemos, irmãos, em um tempo em que muitos confundem conhecimento com sabedoria. O conhecimento ele pode ser acumulado através de livros, cursos, diplomas e experiências, que nos dá informações técnicas, não é? Como também nos transfere a habilidade através desse conhecimento adquirido. Mas a sabedoria verdadeira, ela não se mede pela quantidade de dados que alguém possui, nem pelo título que ele carrega. A verdadeira sabedoria é muito mais profunda, pois ela é revelada através da forma como vivemos. Enquanto o conhecimento pode, não é, inflar o orgulho. Tem muita gente que tem um conhecimento e se acha superior a outros, se orgulha daquilo que ela possui. E a sabedoria nos conduz, a verdadeira, né? Sabedoria, ela nos conduz à humildade e não à exaltação. Enquanto o conhecimento pode ser usado para manipular ou dominar, não é? A sabedoria verdadeira nos ensina a servir e construir. E Tiago nos lembra que a sabedoria autêntica, a verdadeira, não é exibida em discursos eloquentes, mas em atitudes concretas. Ela se manifesta em mansidão, em paz, em relacionamentos saudáveis, em uma vida que reflete o caráter de Cristo. Ou seja, na prática, não é? E isso significa que não basta saber sobre Deus, é preciso viver com Deus. Não basta conhecer princípios bíblicos, é preciso praticá-los no dia a dia. Não basta ter respostas prontas, é preciso ter um coração moldado pela humildade. Precisamos reconhecer que a verdadeira sabedoria não é um acúmulo de informações, mas uma transformação de caráter. Ela é visível nas atitudes que demonstram humildade, mansidão e paz. Estas marcas da verdadeira sabedoria que vem do alto, também é o fruto que o Senhor espera que cada um de nós germine, que brote em cada um de nós. Amém, irmãos? Que é o fruto do Espírito Santo. O autor, como sabemos, e já está nas próprias evidências internas, ou seja, está já relatado na palavra, não é? Que é Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Esse Tiago, quem escreveu esta carta, por volta dos anos 62 depois de Cristo. É importante observarmos que a Bíblia, ela repete nomes, não é? Tem uma série de Tiagos dentro da Bíblia, mas aqui especificamente, esse Tiago era líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus. Essa escrita, ela foi destinada, não é, aos cristãos judeus dispersos, com o objetivo de instruí-lo a viver uma fé prática e não apenas teórica, em meio às perseguições e tensões sociais, conforme a ministração do domingo passado, né, onde o livro de Hebreus
a epístola também aos Hebreus apresenta essa mesma situação, com relação às perseguições, com relação às privações que os judeus convertidos ao cristianismo sofriam. E ela foi também escrita com o objetivo de corrigir os problemas como a parcialidade, opressão dos pobres, não é? E o uso irresponsável da língua, como também as disputas internas dentro da igreja. Mostrando a todos daquela época, como também a nós nessa manhã, que a verdadeira religião é expressada em obras de justiça e misericórdia. Ao meditarmos nos versos de 13 a 18 do capítulo 3 de Tiago, nós percebemos que a verdadeira sabedoria, ela não se revela em discursos ou títulos, conforme já discorremos aqui, mas em uma vida marcada por humildade, mansidão e paz. Tem muitas pessoas, conforme eu já expliquei aqui, contei até fabulazinhas, né, tentando ilustrar exatamente essa diferenciação entre conhecer alguma coisa e aplicar essa coisa, não é? Porque às vezes o conhecimento das pessoas vão servir para a própria ruína dela. Vai trazer orgulho, vai trazer exaltação, vai trazer soberba, e nós sabemos que disso tudo precede a queda. Há exemplo daquela fábulazinha que eu sempre conto e gosto até de repetir, porque não é? Ilustra bem o que é você conhecer alguma coisa e usar essa coisa verdadeiramente, não é? Para exaltar as pessoas, para auxiliar as pessoas. Quando aquele barqueiro que vivia lá numa margem de um rio e transportava todos aqueles que chegavam ali fazer aquele turismo, de um lado ao outro do rio, e um dia entrou um pseudo-sábio e, em vez de ensinar através daquele momento, pelo conhecimento adquirido que ele já possuía, ele passou a humilhar o barqueiro, ao passo que ele começou a fazer perguntas, não é, tipo do conhecimento dele, porque ele estava ali para estudar um pouquinho mais além daquilo que ele conhecia e precisava chegar do outro lado do rio. E ele pergunta, não é, pô, barqueiro, o senhor conhece botânica? O barqueiro disse para ele: não conheço não, senhor. Como? O senhor vivendo aqui não conhecer botânica? Botânica é todo esse esplendor, não é? Todos esses vegetais, tudo isso que a natureza nos apresenta. E continuou fazendo uma série de perguntas. O senhor conhece biologia? E cada vez que o barqueiro falava: não conheço não, senhor, ele, né, mostrando o conhecimento dele, ele diminuía aquele senhorzinho que vivia ali naquele habitat cada vez mais. E num determinado momento, entre tantas perguntas e tanta humilhação que ele estava gerando para aquele homem, o barco bate numa pedra, racha no meio e começa a afundar. E o barqueiro pergunta para o sábio pseudo: o senhor sabe nadar? Porque a cada pergunta que ele fazia, ele respondia, não é? O senhor perdeu metade da vida do Senhor não conhecendo determinadas coisas.
abaixando cada vez mais aquele senhorzinho. E quando o barco bate na pedra, racha no meio, o barqueiro pergunta para ele: o senhor sabe nadar? Ele falou: não sei não. Então o senhor acaba de perder a vida inteira. Às vezes o conhecimento serve exatamente para a nossa própria destruição. O que nós precisamos saber e compreender, não é essa verdadeira sabedoria que exalta o seu próximo, que exalta o nosso próximo. Que nós temos um espelho maior, nós temos um testemunho maior do próprio Senhor Jesus, que passou nesse mundo sendo sabatinado igual esse barqueiro. E através da sabedoria, da verdade que vem do alto, do reino inabalável, transferir exatamente conhecimento para essas pessoas, conforme ele transferiu, não é? Para aquelas pessoas, ele nos transfere aqui nessa manhã. Tiago foi um dos que aprenderam com ele, porque andava do lado dele. E Tiago, quando ele escreve essa epístola, ele está pensando exatamente na praxis, ou seja, na ação prática, não é, daquilo que ele está nos ensinando. Não é teoria, é prática. Oh Deus amado! E quando nós estudamos exatamente esse capítulo 3, dos versos 13 a 18, nós percebemos que a verdadeira sabedoria, ela não se revela em discursos ou títulos, não é? Mas em uma vida marcada por humildade, mansidão e paz. E nós encontramos aqui alguns alertas que Tiago nos apresenta, mostrando claramente a diferença entre sabedoria terrena e a sabedoria celestial. Cada verso que nós analisaremos aqui, cada alerta que nós receberemos aqui, de 13 a 18, nos conduz a refletir sobre qual sabedoria está guiando as nossas atitudes. A que nasce do egoísmo humano, ou a que vem do alto, marcada por humildade, mansidão e paz. Primeiro alerta: a sabedoria se prova na conduta. Verso 13. Diz a palavra: se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Tiago, ele não define sabedoria como um mero conhecimento intelectual, mas com uma conduta prática. Ele está mostrando exatamente a praxis da qual o cristão deve exercer, que é a atividade em ação, que através do meu caminhar, através do conhecimento adquirido, pelo dom do conhecimento, uma vez que eu estou sendo informado, uma vez que eu estou tendo conhecimento das coisas que vêm do alto, eu tenho que viver essas coisas, como também transferir para as pessoas essas coisas, que muitos ignoram. E aquilo que eu sempre falo aqui, né, não é olhando por cima do muro do teu quintal, é olhando para dentro do teu quintal. Tiago, ele fala de uma sabedoria prática e relacional, que é observada através da convivência. Ele alerta que a sabedoria sem humildade se torna arrogância. Olha o exemplo desse sábio, né, que entrou no barquinho de uma pessoa, entre aspas, ignorante, não diminuindo essa pessoa pela ignorância dela, porque ela era desprovida do saber que aquele outro possuía. E muitos, não é, diante dessa sabedoria, se tornam arrogantes.
E Tiago afirma que a verdadeira sabedoria é humilde e não exibicionista. Você tem esse conhecimento. Você conhece a Bíblia, você tem um comportamento, não é, disciplinado de consultar as Sagradas Escrituras. Você tem uma intimidade com a Bíblia. Isso não pode ser arrogância para você. Ao contrário, você tem que transferir esse conhecimento com uma pessoa, não é, humilde. E não exibir exatamente para as pessoas que você, né, leu 10, 15, 20 vezes e não está aplicando isso. Não está aplicando esse conhecimento. Nós sabemos de relatos de pessoas que verdadeiramente, né, se entregaram nessa prática, se entregaram nessa praxis, que leu 200 vezes a Bíblia, e diz a história que de 50 vezes leu de joelho. E foi um abnegado, foi uma pessoa que se entregou à obra totalmente, não é? Conforme Paulo diz, né, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Esse conhecimento adquirido, através do dom do Espírito Santo, eu tenho que transferir para as pessoas, sem tacar na cara delas que elas estão desprovidas desse conhecimento. De graça eu recebi, de graça eu dou. É a nossa visão. Amém? O cristão, ele deve cultivar relacionamentos saudáveis e não olhar as pessoas conforme os fariseus olhavam. Pelo fato deles serem mestres da lei, eles já, num olhar, num apontamento, já mostrava a arrogância para aquelas pessoas desprovidas. Oh glorioso, nós devemos mostrar essa sabedoria, não é? Na maneira prática, conforme nós nos relacionamos com outros, conforme nós tratamos os outros. Às vezes, num simples comentário, você já se torna arrogante. Numa simples comparação, você já se torna arrogante. Deus esquadrinha a cada um de nós por inteiro, sabe exatamente o íntimo do nosso coração, sabe das nossas intenções. Amém? O cristão não deve provar a sua sabedoria em debates, mas em atitudes que revelam a humildade. Debater conhecimento, né? Às vezes você vê uma pessoa que é o cabeça de Bíblia, tem tudo na ponta da língua, mas nada no coração. Sabe da Bíblia como ninguém. É como eu falo, né? Andando aí por essa vida, vai conversar sobre Bíblia com um andarilho, ele mostra exatamente conhecimento, na sua arrogância, principalmente no estado que ele se encontra, que deixa claro para nós que ele não praticou a verdade. Conheceu, mas não viveu essa verdade. Amém? A verdadeira sabedoria é medida pela capacidade de viver em paz e servir os outros. Segundo alerta, o perigo da inveja e do egoísmo. Irmãos, o diabo, ele é mestre em nos transferir esses sentimentos de egoísmo, de inveja. É claro que ele toma conta da situação a partir de que, não é, eu dei esse primeiro passo, eu dei essa legalidade para que ele haja na minha vida.
Às vezes, mostrando esse conhecimento terreno, nós nos tornamos invejosos, nós nos tornamos egoístas, porque além de não aplicarmos exatamente essa verdade, esse conhecimento na nossa vida, nós estamos cada vez mais sendo egoístas, porque dá-se a impressão que aquele conhecimento foi reservado somente para mim. Naquilo que eu falo, quantos crentes que estão engordando espiritualmente falando dentro da igreja, retendo aquilo só para ele. E nós fomos chamados para repartir. Amém. Principalmente esse dom do conhecimento. Amém, irmãos? Mostrar para as pessoas que também elas possam ter. Mostrar a maneira que elas devem chegar até Jesus. Conforme o último louvor que nós cantamos aqui: pedir, buscar, bater. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Mostrar exatamente para essas pessoas que Deus não está distante delas, muito pelo contrário, Ele está do lado dela. Mostrar que num determinado momento, a partir de que você deu a legalidade para que Ele haja na tua vida, Ele também pode agir na vida dessa outra pessoa. Amém, irmãos? Mas se em seu coração há inveja e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Quanto crente ainda arrumando pretexto para fugir de culto, para fugir de estudo, para fugir de uma série de coisas que Deus está dando a oportunidade para ela participar. Deus sabe de todas as coisas, conhece o mais íntimo do nosso ser. Às vezes eu estou achando ali um pretextozinho para fugir da minha responsabilidade com relação a um aprendiz de Cristo Jesus, para ensinar essas pessoas ignorantes que estão dentro do nosso quintal, não do muro afora. Tiago, ele denuncia a inveja amarga e a ambição egoísta como sinais da falsa sabedoria. Que adianta eu vir aqui conhecer essa verdade se eu não tenho repartido essa verdade com as outras pessoas? Tiago chama a atenção para o perigo de encobrir a verdade com vanglória, ou seja, mascarar o egoísmo com a aparência de piedade. A vanglória e a mentira são tentativas de esconder o verdadeiro estado do coração. As pessoas se esquecem, ou às vezes ignoram, de que Deus nos esquadrinha por inteiro. Ele sabe exatamente o que está no mais íntimo no nosso ser, sabe de todas as nossas intenções, sabe de todas as nossas vontades. Se essas vontades estão voltadas para o alto ou se essas vontades estão voltadas para o mundo. Conhece tudo de nós. O cristão, ele deve ser coerente. Não adianta falar de sabedoria se o coração está cheio de amargura. O cristão deve ser transparente e sincero, evitando a hipocrisia que destrói a credibilidade da fé. A mãe tinha um ditado, não é? Quando ela vinha nos chamar a atenção, creio que vocês também já ouviram esse ditado, que mentira tem perna curta. Quando eu estou agindo de uma determinada maneira, não é que eu estou mentindo para encobrir uma situação. Primeiro que nós temos um Deus onisciente, onipresente, que sabe de todas as coisas, está exatamente no mesmo lugar onde eu planto a planta do meu pé.
Eu não posso ser hipócrita, eu não posso disfarçar situações, eu não posso criar subterfúgios para fugir da minha responsabilidade. Voltando exatamente para a abertura do culto, a lamentação de Jeremias. Como esse profeta sofreu, porque não é? Ele é chamado até de profeta chorão, mas ele chorava exatamente pela nação da qual ele foi levantado para falar para essa nação. E Lamentações retrata exatamente essa tristeza interior que ele falava e o povo não ouvia. Isso, infelizmente, não ficou somente naquela época. Quantos cristãos que possuem a sabedoria, que têm um determinado conhecimento, mas não colocam isso em prática, disfarça situações, cria subterfúgios para fugir exatamente da responsabilidade de dar um bom testemunho para o irmão. A partir do momento que eu criei uma situação, que eu criei uma mentira, não é? Eu estou sendo burro e não sábio. Primeiro que eu estou fazendo com que as pessoas que estão do meu lado, não é? Já identifiquem que eu sou um hipócrita, que eu sou um mentiroso. E isso abala a fé dessas pessoas que amanhã poderiam vir conhecer Jesus. Se você age dessa forma, se batendo no teu peito, se vangloriando que você é cristão, eu não quero isso para a minha vida. Ah, se o seu pastor soubesse. A pessoa pode estar falando assim. Ah, se os seus irmãos de caminhada soubessem. É como se eu estivesse matando vidas ao meu redor e não sendo sábio o suficiente para levar a salvação para essas pessoas. E não está longe do nosso quintal. O cristão deve sondar o coração, pois a inveja e o egoísmo são raízes que destroem relacionamentos e comunidades. Quantas pessoas, na onisciência do nosso Deus e Pai, que sabe de todas as coisas, caminha exatamente do nosso lado, 24 horas por dia, não dormita, não cochila, está sempre cuidando de nós, está sempre ao nosso lado, para que quem anda ao nosso derredor não nos toma por completo, porque como diz a palavra, ninguém mexe com o meu ungido. Esse Deus protetor, esse Deus companheiro, está assistindo exatamente muitas hipocrisias por parte de muitos crentes. Tiago não está falando para um povo pagão, não está falando para ateu. Claro que fala também para ateu, mas aqui em especial ele está falando para uma igreja, a igreja de Jerusalém, que já tinha dado N provas da rebeldia. Aqui foi um dia princesa, não é? Estava nua diante dos olhos de Deus, ele via exatamente todas as mazelas que aconteciam ali. E ele está aqui trazendo alguns alertas para que as pessoas se despertem e vivam a sabedoria verdadeira que vem do alto. E não é esse conhecimento adquirido aqui na terra apenas. Claro, os livros, os ensinos, os cursos todos que temos capacidade de fazer. Até vinha com a Bia, no trajeto para cá hoje, falando exatamente qual é a importância dos cursos na nossa vida. Mas que isso tudo seja canalizado para um propósito, para o nosso crescimento material, mas principalmente espiritual. Quando eu saí do curso de teologia, eu fui ministrar num determinado lugar, onde tinha dentista, onde tinha médico, onde tinha advogado. Eu dizia exatamente para essas pessoas, que
O curso de teologia deveria vir à frente de todos esses diplomas. Porque você ia canalizar, você ia ter condições de levar todo esse seu conhecimento adquirido, mas com a verdadeira sabedoria que vem do alto. O glorioso, o cristão, mais uma vez, deve sondar o coração, pois a inveja e o egoísmo são raízes que destroem relacionamentos e comunidades. Terceiro alerta, verso 15 e 16. A falsa sabedoria é terrena. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Tiago, ele classifica a falsa sabedoria em 3 níveis aqui. Se observarmos atentamente essa palavra, ele diz terrena, ou seja, limitada ao mundo físico. Mais uma vez olhando para aquela fabulazinha, não é, desse sábio que adentrou na embarcação daquele homem lá no meio do mato. Mundana, ou seja, animal, guiada pelos instintos da carne. E demoníaca, inspirada pelo mal espiritual. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia, essa sabedoria ela não tem origem em Deus, mas no pecado humano e na influência maligna. Aqui Tiago mostra a progressão da falsa sabedoria. Ela começa no mundo, desce a carne e termina no diabo. Tem consequências. Se eu viver exatamente, não é, nesse mundo com egoísmo, com soberba, eu não estou agradando a Deus, e sim o opressor. Sabendo exatamente isso, eu tenho que aplicar todo esse meu conhecimento adquirido bíblico na minha vida, como também dar caminhos para que as pessoas, não é, sejam as minhas imitadoras. Conforme Paulo diz, seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Se você está vivendo essa verdade, se você está transmitindo essa verdade para as outras pessoas, amém, continue assim. Caso contrário, revise exatamente o teu comportamento, porque um exemplo contrário à vontade de Deus que você faz aí fora, você pode estar colocando até mesmo um filho seu no inferno. Ô Pai eterno, aqui Tiago ele mostra a progressão dessa, não é, falsa sabedoria. Portanto, o cristão deve discernir se suas decisões são guiadas pelo Espírito ou por interesses egoístas e carnais. Uma desculpa que eu dou para fugir exatamente de um encontro como esse, de um encontro como um ensino bíblico, tem olhinhos dos meus lados que estão vendo, olhinhos, não é, desses que ainda não encontrou o verdadeiro caminho. Essas crianças na fé, essas crianças na espiritualidade,
Tem muitos adultos do meu lado que são crianças espirituais. Não tem essa visão que eu tenho. Não tem essa sabedoria que eu tenho. Quando eu falo em mim, eu estou falando exatamente em vocês. Não tem esse discernimento, não tem esse conhecimento. E às vezes com proceder errado, num determinado momento que, isso não dá nada, não. Você está matando essa vida do teu lado. Você está sendo hipócrita, não é? Com essas pessoas que estão assistindo aí o teu comportamento. Nada foge aos olhos do nosso Deus e Pai. Ele está conosco. Ele está aqui agora. Tem dúvida? Jesus amado, como é bom que o Senhor confirme essa sua presença, Senhor, em todo o meu ser. Glorioso. Ainda que falamos, Ele nos toca exatamente para dar essa certeza. Fale assim. Fale assim. Tem muita gente cega ainda do teu lado. O cristão deve avaliar as suas escolhas, se refletem ou não. Se as suas escolhas estão refletindo o céu, amém. Mas observe exatamente se as suas escolhas estão refletindo o mundo. Pois isso define o fruto que será colhido dessa sua atitude. Verso 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo o tipo. Tiago, ele mostra o resultado inevitável da falsa sabedoria, que gera confusão, práticas perversas e males de todo o tipo. A inveja e o egoísmo são sementes que produzem desordem e destruição comunitária. Ele está alertando exatamente aquela igreja com relação a essas práticas que desagradam ao nosso Deus e Pai, como também a comunidade. A obediência primeiro a Deus e depois a mim, como também ao meu próximo. A inveja e o egoísmo são essas sementes que destroem, não é? essa ação comunitária, que destrói a igreja propriamente dito. A inveja amarga e o egoísmo não ficam escondidos. Cedo ou tarde se manifestam em conflitos. O que ele está falando aqui, o que ele está alertando esses crentes, fala: vigia, crente, olha exatamente pelo teu comportamento, porque daqui a pouco alguém vai te colocar o dedo no nariz e te chamar de falso cristão. Vai apontar exatamente essa sua hipocrisia, porque você não está fazendo a vontade de Deus, você continua fazendo a sua. E repetimos aqui com muita frequência que o maior culto, a maior reverência que nós podemos prestar para o nosso Deus e Pai é fazer a vontade dele e não mais a nossa. O cristão, mais uma vez, deve vigiar seu coração, pois a inveja e o egoísmo sempre geram caos nos relacionamentos. O cristão deve cultivar humildade e serviço, evitando atitudes que geram desordem. O cristão deve avaliar se as suas atitudes promovem paz ou desordem.
pois isso revela a fonte da sabedoria que ele está sendo guiado. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia, conforme Tiago está mostrando para essa igreja em Jerusalém, ele está mostrando para nós também nesta manhã, da qual devemos buscar essa sabedoria, não é, verdadeira, essa sabedoria que vem de Deus, essa voz que fala hoje no nosso coração. Creio que até aqui o Espírito Santo já te revelou muitas coisas, já falou exatamente, não é, no seu erro ou no seu acerto. Porque Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Estamos escancarados agora aos olhos de Deus, Ele sabe exatamente tudo de nós, conhece a nossa vida por inteiro. Não basta fazermos coisas em secretas, no secreto, porque os olhos de Deus chegam lá. Os olhos de Deus estão agora na mais profundeza do oceano. Os olhos de Deus estão agora na mais alta atitude dos céus. Os olhos de Deus estão agora olhando o teu coração. Deus eterno, Deus de poder, Deus de misericórdia, nos conduz, Senhor, nos conduz a todos esses ensinamentos, Pai, porque sabemos que isso vem de Ti. Essa inspiração que o Seu Espírito trouxe para Tiago é exatamente para abrir os nossos olhos a tempo, que não batemos no nosso peito e dizendo, não é? Eu faço a vontade de Deus. Mas você está cuidando do seu próximo? Você está também voltada com os olhos no teu próximo? Isso é mandamento, isso é uma ordem do Senhor Jesus, a colocar Deus sobre todas as coisas, os 10 mandamentos. Entre aspas, simplificado em 2 situações. Colocar Deus em primeiro lugar de tudo, fazer a vontade dEle e não mais a nossa. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Você está amando o teu próximo? Ou está permitindo exatamente que ele se afogue cada vez mais nas águas desse mundo? Ou que ele seja consumido pelo fogo consumidor, e que não seja purificado por esse fogo. Quarto alerta: a verdadeira sabedoria é celestial. Diz a palavra no verso 17: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, promove a paz, não é? Sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e sempre é sincera. O que Tiago está descrevendo aqui, que a sabedoria celestial, ele está demonstrando ela aqui também em 7 características: pureza, paz, amabilidade, disposição em ceder, misericórdia, boas obras, imparcialidade e sinceridade. Ele mostra exatamente essas 7 situações da qual o crente tem que desenvolver. Amém? Oh Deus eterno, a sabedoria do alto é relacional, pois promove paz e harmonia.
A disposição em ceder não é fraqueza, mas maturidade espiritual. Tem pessoas, não é, que não dá o braço a torcer em nenhuma situação, achando que alguém vai levar algo dela. E eu já disse, né, que as pessoas que dão o braço a torcer é porque não são orgulhosas. Porque aquele que não dá o braço a torcer, ele é somente sustentado pelo orgulho. A sabedoria do alto é relacional, pois promove paz e harmonia. A disposição em ceder não é fraqueza, mas maturidade espiritual. A sabedoria do alto é sincera e imparcial, sem máscaras ou duplicidade. Essa sabedoria reflete o caráter de Cristo Jesus. O cristão deve ser íntegro, sem hipocrisia, vivendo de forma coerente diante de Deus e dos homens. O cristão deve viver de forma transparente e justa, sem favoritismo, tratando todos com igualdade. O cristão deve buscar uma vida limpa diante de Deus, pois a verdadeira sabedoria começa na pureza do coração. E o quinto alerta, no verso 18, a paz gera justiça. Diz a palavra: e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Veja, irmãos, Jesus no Sermão do Monte fez essa citação. E Tiago, o seu irmão, repete exatamente isso na sua epístola. Tiago aqui ele usa uma metáfora agrícola, não é? Ou seja, semeadura e colheita. A paz é a semente que, quando plantada, produz o fruto da justiça. A colheita da justiça é o resultado direto da semeadura da paz. O pacificador é instrumento de Deus para trazer ordem e bênção. Deus, Ele nos usa, e nos usa sobremaneira. Ele quer exatamente te usar, né, aonde a planta do teu pé pisar, para que você leve esse conhecimento para as pessoas que estão ainda ignorando que Jesus é o Salvador. O cristão deve ser agente de reconciliação, semeando paz em casa, no trabalho e na igreja. O cristão deve avaliar se as suas palavras e atitudes estão semeando paz ou conflito. O cristão deve sempre ter a intenção de plantar paz, pois isso resulta em uma vida justa e abençoada. A verdadeira sabedoria se manifesta em pacificadores, que semeiam paz e colhem justiça, refletindo o caráter de Cristo no mundo. Concluindo, após meditarmos em Tiago, nesse capítulo 3, dos versos 13 a 18, irmãos, nós percebemos que o apóstolo nos conduz por um caminho de contraste entre duas sabedorias: a terrena, marcada por inveja, egoísmo e confusão, e a celestial, marcada por pureza, paz, misericórdia e justiça.
A verdadeira sabedoria não se revela em discursos eloquentes, bonitos, não é? Ou em títulos religiosos. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou obreiro, eu sou diácono. Mas sim em uma vida que demonstra humildade e mansidão. Tiago nos lembra que a sabedoria do alto é prática, relacional e transformadora. E ela se manifesta em atitudes que promovem paz e geram frutos de justiça. A sabedoria terrena, ela deve ser rejeitada. Inveja, egoísmo sempre produzem todo tipo de confusão e males. E a sabedoria celestial deve ser buscada, pois ela é pura, pacífica, misericordiosa e sincera, e conduz a uma colheita de justiça. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Irmãos, a sabedoria terrena é marcada mais uma vez por inveja, egoísmo e confusão. Ela destrói relacionamentos, divide comunidade e afasta o coração de Deus. A sabedoria celestial é pura, pacífica, misericordiosa e sincera, pois ela gera frutos de justiça e transforma ambientes em lugares de paz. Hoje, o Senhor nos convida a rejeitar a sabedoria terrena e buscar a sabedoria que vem do alto. Essa verdadeira sabedoria não se conquista em livros ou diplomas, mas em um dom de Deus para aqueles que pedem com fé. Se você tem sido guiado pelo egoísmo ou pela inveja, entregue hoje o seu coração ao Senhor e peça que Ele o purifique. Se você deseja ser um pacificador, peça a Deus que Ele lhe dê a sabedoria celestial para semear paz e colher justiça. Se você reconhece que precisa da sabedoria do alto para conduzir a sua família, seu trabalho e sua vida espiritual, clame ao Senhor agora mesmo. O convite é simples. Esse convite é profundo. Abra mão da sabedoria terrena e receba, nesse instante, a sabedoria que vem do alto, para que a sua vida seja marcada por humildade, mansidão, paz, refletindo sobremaneira o caráter de Cristo Jesus em cada atitude sua. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tamanho ensinamento que Tiago nos demonstra aqui, que devemos realizar. Esses alertas todos que Ele nos trouxe, Pai, é para que verdadeiramente possamos viver essa sabedoria celestial. Colocar isso na prática do nosso dia a dia, Senhor. Para que a rebeldia, para que a desobediência não mais tome conta do nosso ser. Que cada vez mais possamos aprimorar o nosso testemunho para aqueles que estão do lado de fora. Porque a nossa missão aqui nessa igreja é ir de encontro com as ovelhas perdidas da casa de Israel, para transmitir esse conhecimento, para aplicar esse evangelho da qual nós já conhecemos, não em palavras, mas sim em atitudes, na prática, conforme o exemplo total dessa epístola que Tiago nos legou, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias
a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.